A visão é um fator indispensável para quem quer construir o futuro. E a verdade é que uma visão que antecipa estações, ela vê antes de algo acontecer. Mas uma visão natural, ela vê depois que algo já aconteceu. E é isso que diferencia quem faz a história de quem vive a história. Segundo alguns sociólogos, o mundo é dividido em dois blocos, sendo bem simplista. Um bloco é daqueles que fazem cultura e o outro bloco é daqueles que seguem cultura. E os sociólogos dizem que 97% do mundo segue cultura e só 3% do mundo cria cultura. E é por isso que a gente vê alguns jovens hoje que eles conseguem influenciar uma geração. Eles começam a usar uma roupa estranha e daqui a pouco tem uma geração inteira usando. Você deve lembrar do corte de cabelo do Ronaldo Fenômeno naquela Copa, o corte cascão. E todo moleque de 10 anos, 12 anos, 15 anos correu até algum barbeiro e tentou fazer igual. Por quê? Porque é comum a gente ter algumas pessoas que influenciam o que elas fazem. E como que a gente chega lá? Através de uma visão para construir o futuro. Eu quero falar sobre duas coisas fundamentais para a gente viver os milagres que Deus tem para nós. O primeiro pilar que eu quero compartilhar com você é que para a gente carregar essa visão que constrói o futuro, a gente precisa discernir a visão. Eu preciso discernir qual é a vontade de Deus para mim, qual é o projeto de Deus, qual é a palavra de Deus para mim, qual é o desígnio de Deus para mim. Para que eu fui chamado? Qual é o dom que eu carrego? O que Deus me deu que Ele não deu para mais ninguém? Qual é a linguagem específica que eu tenho? Quais são os sonhos específicos que Deus me deu? Em que lugar eu me torno diferente dos demais? Em que lugar eu sou mais do mesmo? O que Deus me chamou para me tornar? Quando a gente começa a discernir isso, você precisa estabelecer algo, porque visionários não são aqueles que enxergaram algo novo, são aqueles que não pararam só na sua visão. Você precisa ter uma visão, mas você precisa também ter ação. Então depois que você discerne, você precisa estabelecer algo. É isso que separa pessoas que tiveram uma boa ideia de pessoas que mudaram a história. Boas ideias nascem todos os dias, mas o que muda a história é quando alguém sai do campo das ideias e começa a criar novas realidades. Todo mover, toda revolução, ela começou com uma boa ideia, mas ela teve muita energia impressa para que ela fosse estabelecida como uma realidade. Porque a partir do momento que eu entendo que tudo que eu vivo em Deus é uma expressão de quem Deus é e do que Deus pode, eu preciso parar de sonhar coisas na minha medida, eu preciso começar a sonhar coisas na medida de Deus. Porque o que é difícil qualquer um faz, o que é impossível só Deus faz. Eu falei que a diferença entre o louco e o visionário é que o louco desistiu. Porque todo visionário já foi considerado louco um dia. Steve Jobs foi considerado louco. Tem uma história, não sei se ela é real, mas reza a lenda que numa das reuniões com os engenheiros e com os designers da Apple, ele olhou o protótipo que chegou do iPhone e ele falou: tá grande demais. E aí os engenheiros começaram a discutir com ele: Steve, a gente já fez vários testes, a gente já saturou todas as possibilidades, não tem como ser menor. Ele falou: tem como ser menor. Aí os engenheiros, em algum momento da conversa, eu imagino que não foi no melhor momento, falaram para ele: Steve, desculpa, você não tem nenhuma formação técnica. Todo mundo aqui tem mestrado, pós-doutorado, a gente está dizendo não tem como ser menor. E aí reza a lenda que o Steve Jobs mandou trazer um balde com água. Ele pegou o balde com água, ele jogou o iPhone dentro do balde e começou a sair bolhas de água. Ele falou: se tem espaço para ar, dá para ser menor. E algumas semanas depois os engenheiros voltam com um sorriso amarelado dizendo: a gente conseguiu fazer ficar um pouco menor. Se ele tivesse parado na primeira barreira, provavelmente algumas coisas que mudaram a tecnologia e a forma como a gente se move hoje não teriam saído do papel. Por quê? Porque a diferença entre um visionário e um louco é que o louco desistiu. Você pega a história de vários homens que mudaram a história. O Walt Disney, o estúdio dele faliu, ele chegou a viver na sarjeta. E reza a lenda que o Mickey Mouse é inspirado no rato que ele viu durante uma sarjeta. Ele estava no meio do nada, falido, quebrado, sem esperança, e um ratinho gerou para ele uma ideia que gerou para ele um universo, um reinado. O entretenimento nunca mais foi o mesmo depois que ele tirou uma ideia do papel. Quero falar sobre fé. A fé é um fundamento básico para viver milagres. A fé é um fundamento básico para vivermos promessas. E ainda assim, a gente tem uma série de dúvidas a respeito da fé. Questões talvez mal resolvidas a respeito da fé. Às vezes a gente não vive milagres porque a gente trata a fé como algo muito subjetivo.
Às vezes a gente não vive milagres porque a gente trata a fé como se fosse algo emocional. Deixa eu te falar uma coisa, fé não é positivismo. Fé não é você ficar declarando que vai acontecer para tentar se convencer. Não. A fé significa você declarar que vai acontecer porque de fato essas novas realidades vão ser geradas em fé. Então, existe até uma brincadeira a respeito da declaração da palavra. E diz que um homem uma vez ele pegou um boleto e ele ouviu num culto o pastor falar: bom, a fé significa você declarar. E ele começou a olhar para aquele boleto, ele começou a dizer: você não é um boleto, você não é um boleto, você não é um boleto. Deixa eu te falar, a fé não vai mudar a estrutura do problema, a fé vai estabelecer novas realidades sobre o problema. As dívidas continuam sendo dívidas, o câncer continua sendo câncer, o problema do divórcio continua sendo um problema sobre a tua casa, mas acima dessa realidade, agora a fé estabelece novas realidades. A fé não é a negação do problema, a fé é crer que Deus tem novas realidades acima desses problemas. Tem uma frase do Bill Johnson que tem tudo a ver com essa palavra. Ele diz o seguinte: a fé não é a negação do problema. A fé significa não dar para os problemas um lugar de governo na construção da nossa história. Ou seja, quando um diagnóstico médico vem, quando uma crise como essa que a gente está vivendo acontece, não significa que você vai se alienar com o que está acontecendo. Não. Você só não vai dar para os acontecimentos um papel de governo na construção da tua história. Irmão, eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado, quais são as impossibilidades que você precisa, eu não sei quais são os gigantes, eu não sei qual o nome que eles têm, eu não sei como eles têm te afrontado, mas uma coisa eu sei: a fé significa tratar as coisas que não são como se já fossem. Então, por mais que existam realidades agora tentando parar você, existem novas realidades em fé que vão impulsionar você. Então, quando eu trato aquilo que ainda não é como se já fosse, eu não estou abatido mais com o que está acontecendo hoje, porque eu sei aquilo que Deus já preparou para o meu amanhã. Para o tempo de Deus, o ontem, o hoje e o amanhã se tornam ao mesmo tempo, se chama agora. Eu não me movo por aquilo que eu sinto, mas eu me movo por aquilo que Deus fala. Eu não me movo por aquilo que eu acho, mas eu me movo por aquilo que Deus fala. Eu não me movo por aquilo que eu conheço, mas eu me movo por aquilo que Deus fala. Por quê? Porque aquilo que eu sinto é enganoso. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Aquilo que eu acho é limitado. Eu conheço alguma coisa dentro dos 32 anos de vida que eu tenho, mas Deus conhece todas as coisas muito antes de eu existir. Tudo é possível ao que crê. Então, quando a palavra de Deus está dizendo que tudo é possível ao que crê, Deus está colocando um limite. Sabe qual é esse limite? As fronteiras da nossa fé. Porque a gente pensa que se conhece, mas a vida deixa muito claro que tem coisas sobre nós que a gente não sabia. A gente tem algumas atitudes que são frutos de reações que a gente não planeja, mas aquilo revela aquilo que está aqui dentro. E Jesus sabe, Jesus conhece tudo, Jesus é especialista de uma forma que a gente não sabe explicar. É Deus, Ele olha para dentro da gente, sonda, conhece, sabe o que a gente vai falar antes de a palavra sair. Ou seja, a gente precisa muito de Jesus. Agora, por mais que a gente saiba que precisa, a gente também vai ficando mais velho e parece que vai perdendo um pouco desse negócio de precisa, sabe? A gente vai trocando os pés pelas mãos, passa ano, vem ano, e a gente toma decisões precipitadas, a gente faz algumas coisas e parece que algumas consequências seguem a gente, outras se esvaem pelo tempo. Mas o problema de muitos de nós é que vivemos uma vida muito conectada com o fruto de todas as escolhas que nós tomamos, e tomamos muitas decisões todos os dias. Eu não sei se você sabe, mas durante um dia a gente toma mais de 1000 decisões. Andar pro lado, para frente, falar, ligar, atender, tocar, abraçar, beijar. Tudo isso é uma soma de decisões, pequenas decisões. Atravessar a rua, ir pro lado, ir no bairro, ir na casa da vizinha, e falar, entendeu? Ouvir. A gente decide tudo. Nada que acontece a partir de nós é senão fruto de uma pequena decisão. Agora, tem decisões que são impactantes no nosso futuro. Algumas coisas impactam mais, outras menos, porém todas as decisões impactam no futuro. É como se a nossa vida fosse um filme
e que um pedacinho de cada enredo conecta com o final da história. Você já assistiu o filme que você está tentando procurar quem é o vilão e você encontra o vilão pelas facetas de pequenas decisões, pelo olhar no final da cena, pela forma que ele abraça? Ou seja, aquilo denota o fim dele. Na nossa vida também. A forma com que a gente trata as pessoas denota o nosso fim. A forma com que a gente ama denota o nosso fim. A forma com que a gente abraça. Porque são pequenas decisões que revelam quem somos e também aonde queremos chegar.